Corinthians por 1-0 e o Luan marcou um golaço. Já tinha chutado uma bola na trave e marcou esse golaço. Comemorou ali meio, né, com raiva da situação dele, né, não está conseguindo render aquilo que ele mesmo espera. E o Cássio cruzou o campo, Cássio, capitão do Corinthians, cruzou o campo e foi lá cumprimentar o Luan. E quem traz um bastidor dessa imagem do empate do Corinthians com o Fortaleza ontem 1-1 em Itaquera é o repórter André Hernan. Fala, Xará, bem-vindo. Tudo bem, André? Abração para você, Galvão, Zé, PC, para todo mundo. Tem assim uma simbologia nessa ida do Cássio quando ele cruza o campo para comemorar com o Luan. O Luan está sendo muito questionado, né? Vem recebendo muitas críticas, não só da torcida, crítica da imprensa pelo que se espera dele, né? Pelo jogador que ele foi no Grêmio e a tentativa de recuperação desse atleta do Thiago Nunes na chegada ao Corinthians. No primeiro momento, teve altos e baixos, e a questão toda, principalmente que pega, é na final do Campeonato Paulista. O Luan não foi escolhido entre os 5 batedores na final contra o Palmeiras. E aí aconteceu aquela crítica, um jogador que vem, com o peso que vem, a camisa 7 do Marcelinho, não se apresentar para bater pênalti. Então ficou muito essa crítica em cima do Luan na final do Paulistão. E o Luan, eu sei, até falei ontem na transmissão, eu soube que ele estava com o tornozelo inchado, jogando no sacrifício. E ele, assim, viu essas críticas como injustas, porque num primeiro momento, quando o Thiago Nunes chama todo mundo para fazer a lista de batedores lá no jogo contra o Palmeiras, o Luan fala assim: professor, eu estou à disposição. E aí a comissão técnica entendeu, por ele estar com o tornozelo muito inchado, preferiu preservar o jogador. Então, quando ele vem e perde a vaga para o Arauz, o Thiago Nunes estava optando pelo Arauz, as críticas aumentaram ainda mais, e quando ele faz um gol, que foi um golaço, um gol de empate contra o Fortaleza, ele desabafa, né, comemora bravo, não quis falar muito sobre essa situação na saída de campo, mas foi sim um pouco de desabafo dessa situação dele, das críticas que está recebendo. E quando o Cássio cruza o campo e vai cumprimentá-lo e vai dar força a ele, o Cássio como líder, como o jogador principal do Corinthians hoje, mostra para a torcida do Corinthians e para quem o critica que o Luan tem sim moral dentro do grupo, que o grupo acredita no jogador, só que ele precisa de um tempo dele para poder voltar a ser aquele Luan que era do Grêmio. E Xará, conta para mim, o Corinthians fechou a cessão do nome do seu estádio para uma empresa, o chamado Naming Rights? Está muito perto, né? Como a gente vem falando, está assim apalavrado, falta assinatura, a ideia é assinar e apresentar essa novidade que vai salvar praticamente o Corinthians, que vai dizer muito sobre o futuro do Corinthians, no dia 1º de setembro, que é o aniversário de 110 anos. O Corinthians já recebeu o aval da Caixa Econômica e também da Odebrecht, né, onde ele tem dívidas ainda a quitar pelo estádio, a grande dívida com a Caixa Econômica. Eles já deram um aval para esse modelo de negócio que o Corinthians está negociando e que deve anunciar nos próximos dias, aí nas próximas semanas. Então esse é um grande passo a partir do momento em que a empresa que você deve, que você tem uma dívida muito grande, dá um sinal positivo para esse negócio, que é um modelo de negócio que vai sanar praticamente, né, o Corinthians fala internamente em praticamente liquidar a dívida do estádio, para aí você poder ter uma vida nova. Você poder, quando tiver um público de volta ao estádio, quando a gente tiver de volta, né, os torcedores em Itaquera, o Corinthians poder receber, poder ter receita com o estádio do Corinthians e não só pagando dívida e aquela coisa de andar na esteira. E o Corinthians está numa situação muito difícil, muito em função dessa dívida do estádio. Então o Corinthians, ontem eu conversei bastante com o André Sanches, claro, não quer falar sobre nomes de empresa, mas ele está bastante empolgado com de entregar a presidência com esse nome do Corinthians vendido aí para o estádio. Valeu, Xará, abraço para o senhor, até a próxima. Ô Galvão, como é que você viu esse empate de ontem com o Fortaleza, hein? Primeiro falar com o André, não, o senhor valeu, um abraço para o senhor. Ele ficou um pouco mais sério com essa barba, né? Ficou mais senhor realmente com essa barba, mas não se afastou das notícias, tem sempre uma notícia, sempre muito bem informado, sempre fazendo um trabalho muito bem feito. Olha, eu vou meter outras coisas que não especificamente o andamento do jogo de ontem. Duas coisas
mas que dizem respeito ao resultado do jogo do Corinthians, enquanto a gente revê aí os melhores momentos. Uma declaração do técnico do Corinthians, excelente técnico da nova geração, vem de um trabalho fantástico no Atlético Paranaense, e uma coletiva, se não me engano, semana passada, o Paulo César pode me ajudar, ele que é, como eu, tão atento a tudo que se passa na televisão no dia a dia, acho que até no Seleção que eu vi ele falando, ele dizendo, olha, não esperem ver no Corinthians aqui o Atlético, jogar como o Atlético. Os elencos são formados para um estilo de jogo. Você mudar tudo isso é muito complicado. Então, ali ele estava dizendo o seguinte, é muito difícil fazer o time do Corinthians jogar como eu fiz o time do Atlético jogar, porque os elencos são diferentes. A Roberto pode falar isso muitíssimo bem. E aí entra no aspecto do Luan. Eu acho que o Luan é um jogador de excepcionais qualidades. Eu sempre fui fã do futebol do Luan. Mas sempre senti que ele precisa realmente desse apoio. Ele precisa se sentir amparado. Ele não reage muito bem às críticas mais duras e aos momentos mais difíceis dessa crítica. O Hernan falou aí dele não cobrar o pênalti, muito cobrado na final, na decisão do Campeonato Paulista. Eu vou lembrar um pênalti que o jogador não cobrou, que tem uma importância, não para o torcedor do Corinthians, claro, qualquer decisão de título é mais importante que existe para o torcedor do Corinthians, mas tem uma importância na história do futebol muito maior. Uma decisão do que hoje é a Champions League. Eu conto um pouquinho de história antiga, né, que eu venho lá de trás acompanhando e contando essas histórias na televisão há 46 anos, mas lá atrás, lá nos anos 80, a decisão do que hoje é a Champions League era do campeonato da Liga Europeia de Campeões, Roma e Liverpool. E já tinha o sorteio, o jogo vai ser em tal lugar. E, por acaso, o jogo foi no Estádio Olímpico de Roma, no estádio da Roma, né? Para dizer em Roma, no estádio da Roma. Empatou 1-1, foi a decisão, pênalti. Quem é que se imaginava que teria que ser ou o primeiro ou o último, teria que puxar a fila dos cobradores de pênalti? O rei de Roma, meu querido amigo, companheiro, Paulo Roberto Falcão. Ele disse, gente, não dá, estou com cãibra. Não dá. Não me sinto em condições. E acabou pesando isso, sim, no espírito dos jogadores da Roma. E o Liverpool, mais leve, mais solto, estava jogando na casa do adversário, ganhou a disputa nos pênaltis. Cobrei isso do Falcão algumas vezes. Eu digo, mas Paulo, cara, você tinha que ir com a perna só, você tinha que bater o pênalti. Você era o rei de Roma, você é o cara que um ano antes garantiu. Não, a Roma vai ser campeã na televisão da Itália. Eu garanto, vai ser. Quando ninguém acreditava que ela fosse conquistar o título. Mas nem por isso a torcida da Roma deixou de idolatrar o Falcão. Ele estava no jogo recentemente, e aí assistindo na tribuna, e alguém bateu no braço dele e disse assim, olha para a direita. Ele olhou para a direita, pá, e se viu no telão. Quando ele se viu no telão, ele viu o estádio inteiro se erguer e aplaudi-lo. Isso, vou dizer que tenha sido em 2012, vai de 82, 92, mais de 30 anos depois que ele se transformou no rei de Roma. Então, que dê mais uma oportunidade, que dê um pouco mais de tempo, um pouco mais de espaço para o Luan mostrar o futebol dele. Também acho. E como é que você viu, Zé? Também acho, Gavão, e acho que ele não está jogando assim tão abaixo dos colegas corintianos. É que a cobrança com ele, a expectativa com ele é maior. Mas acho que ele está jogando na média de um time que só conseguiu ganhar um jogo até aqui no campeonato. Contra o Lanterna, Curitiba, tendo um jogador a mais. É que como se espera mais dele, que o Luan iria mudar o futebol do Corinthians, ele chegaria sozinho, mudaria o futebol do Corinthians, sendo que no Grêmio ele tinha toda uma estrutura ao lado dele, e aí a crítica está maior em cima dele. E Zé... Tem a ver com a declaração do Thiago, viu, Rizek? Sim, concordo. Tem a ver com a declaração do Thiago, quando ele diz assim, não esperem ver o futebol do Atlético Paranaense aqui, porque o elenco é montado para um outro tipo de jogo. O Luan veio talvez para ser o elemento de ligação com aquele com aquele estilo de trabalho e aquele tipo de jogo do Thiago. Mas sozinho ele não vai conseguir fazer isso. Eu acho que é preciso... O Zé Roberto sabe bem disso. O Zé Roberto sabe o que é comandar um time em campo. Paulo César, nós estávamos na Alemanha, na Copa das Confederações de 2005, quando o Brasil deu aquele sapé caiaiá, aquele chocolate, ou aquela, como é que você fala, 18 anos, sei lá como é que você fala, aqueles negócios engraçados que você fala, em cima da Argentina, naquela final de 4-1, e a gente elogiou tanto, falava-se tanto de Kaká, falava-se de Ronaldinho Gaúcho, falava do Adriano,
E o Zé Roberto era o melhor cara em campo, cara. Ele comandava aquele time ali como se tivesse uma batuta dizendo agora entra esse metal, agora entra essa corda, agora entra aquilo ali. Era o maestro daquela história toda. Não é fácil, né, Zé? Sabe por que eu consegui ter aquelas atuações, Galvão? Porque eu tinha confiança. Eu acho que a confiança faz com que o jogador que está dentro de você saia para fora. Foram essas palavras que o Vanderlei usou na entrevista dele quando ele estava elogiando o Lucas Lima, que no último jogo do Palmeiras fez um grande jogo, deu passe para o Luiz Adriano, se movimentou, um jogador que todos dentro do Palmeiras estavam esperando essa grande atuação ou essa resposta do Lucas Lima. Essa resposta estão todos esperando do Luan, mas todos estão vendo o Luan como aquele jogador, né, que foi rei da América, né, campeão da Libertadores com o Grêmio, um time totalmente diferente do time que o Corinthians tem hoje. Sistema diferente, mecanismo de jogo diferente. É um jogador que, quando chega para jogar no Corinthians, se a gente for ver o histórico do Luan, ele vem de muitas lesões. Então, ele precisa de um tempo de adaptação num clube novo, de uma forma nova de jogar. Eu acho que esse gol que o Luan fez era o que ele mais buscava na vida dele. Não sei quais são as manias dele. Talvez ele tenha a mania de, antes de dormir, fazer uma oração, fazer uma reza, não sei. Talvez, se esse for um costume que ele tem, eu acho que ele buscava mais, ao invés desse costume, era um gol, para que essa confiança volte de novo. Rizek, naquela vez que, semana passada, programa que o Jô participou com a gente, a minha pergunta para o Jô, voltada para o Luan, é para ver o que eu vi, o que a gente viu no jogo de ontem, né? O Cássio saindo lá do gol para abraçar o Luan. É um jogador que o Galvão falou, e isso acontece dentro do mundo do futebol, e isso é muito particular. Tem jogador que consegue, que recebe a crítica de uma forma, sabe absorver essa crítica, pega a crítica, e a crítica ela vai servir para uns como motivação e para outros como vai se retrair, não vai conseguir reagir. O Luan é um jogador desse perfil que recebe muitas críticas, e você vê no semblante dele que isso incomoda ele. Mas é um jogador talentoso que com certeza, quando voltar essa confiança, quando ele estiver no ápice da forma física, e claro, o time ajudando ele, eu acho que é um jogador que vai voltar sim a dar resposta da mesma forma que o Lucas Lima já voltou a dar resposta aí no jogo que fez, aí no último jogo que fez contra o Palmeiras. Basta ter a confiança, continuidade, porque esse grande jogador que está dentro deles, se ele sair para fora, aí ele pode fazer sim um arregaço que eu fiz na Copa das Confederações, Galvão, e na Copa do Mundo.